Quem é o maior dentro da Trindade? É sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa série Meditações. Eu sou o pastor Luiz Antônio, seja bem-vindo ao nosso canal O Maná de hoje. Mas antes de nós falarmos desse assunto, se inscreva no nosso canal, vai ser muito bom ter você como inscrito aqui do nosso canal. Na doutrina cristã da Trindade, nós percebemos uma divindade única subsistindo em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A relação existente entre essas três pessoas que compõem a divindade do cristianismo é uma relação perfeita, cada um executando suas próprias funções, sem conflito, sem confusão, cada um executando seu papel, cada um operando a favor da humanidade, a favor dos salvos, a favor da igreja, de uma maneira muito harmoniosa. Os três são incriados, os três são de mesmo poder, de mesmos atributos, de mesmas características, os três são da mesma substância e essência. As pessoas são distintas dentro da divindade, mas a essência, a substância e a natureza são a mesma, é única. Nesse contexto, a natureza é o que se é, nesse caso, Deus. E a pessoa é quem se é. Se nós percebemos então, e até mesmo como a própria Escritura reivindica, uma divindade única, quem seria então o maior dentro dessa divindade? Bom, a resposta que eu tenho é que ninguém é maior, não existe um maior do que o outro. Quando a gente olha para a Trindade na eternidade, a gente percebe cada uma dessas pessoas em pé de igualdade. Não existe um maior do que o outro. Se nós entendermos que os três são eternos, que os três são consubstanciais, que os três são de mesma essência e natureza, então não dá para a gente colocar um acima do outro, não existe um maior do que o outro. Então como é que a gente consegue explicar, por exemplo, textos onde o próprio Filho de Deus diz que o Pai é maior do que ele? Por exemplo, no Evangelho de São João, no capítulo 14, no versículo 28, Jesus vai dizer que o Pai é maior do que ele. Como que a gente vai entender esse tipo de colocação, esse tipo de afirmação, inclusive da boca do próprio Jesus? Nenhum dos três é maior do que o outro, porque os três participam da mesma natureza, da mesma substância, e os três formam a mesma divindade. Eu entendo que a hierarquia que existe é uma hierarquia de funções. Eu entendo que a hierarquia que existe é somente uma hierarquia funcional. O Pai exerce o seu trabalho, o seu ministério em relação à humanidade em primeiro lugar, começando na criação, e ele então aparece como sendo o Pai da criação. Depois, na plenitude dos tempos, aparece o Filho, o Verbo eterno encarnado, e ele vai exercer a sua função em relação à humanidade, que é a função que o seu nome encerra, Yeshua, Salvador. Ele vai salvar a humanidade com a sua morte vicária. E como ele encarna como sendo o enviado do Pai, o Filho do Pai, então a gente percebe aí uma hierarquia de funções. E depois a gente vai perceber Jesus Cristo subindo e dizendo que enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Então se a gente olha assim esse contexto amplo das Escrituras, a gente percebe o Pai maior do que o Filho e o Filho maior do que o Espírito Santo, já que o Espírito Santo é enviado dele, é enviado como representante e tal. Somente nos seus ministérios em relação à humanidade é que a gente vai perceber essa hierarquia, uma hierarquia que eu quero denominar de uma hierarquia de funções, somente. Mas na eternidade, na existência perpétua, eterna dessas três pessoas, não pode haver diferença um maior do que o outro, porque ou os três formam uma mesma divindade, de verdade, nós aceitamos isso, e não tem maior nem menor, ou então, na verdade, não são três pessoas numa divindade, porque um vai ser maior do que o outro.
Então, se a gente observar dessa maneira, que na eternidade, na vida eterna dessas três pessoas, não há diferença nem em poder, nem em atributos, nem em substância, nem em natureza, nem em essência, nem nada, e que as diferenças que nós vemos nessa trindade é somente em relação à humanidade, ou seja, a hierarquia é simplesmente uma hierarquia funcional. A forma como cada uma das três pessoas se apresenta para nós, humanidade. A forma como cada uma das três pessoas trabalha a nosso favor. E essa hierarquia que a gente percebe no texto bíblico, essa hierarquia de funções, não vai prejudicar a unidade da divindade e nem a igualdade da essência. Então, eles são de mesma natureza, de mesmo poder, de mesmos atributos. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal, deixe um like e ative o sininho. E marque todas as opções quando ativar o sininho, porque assim todos os vídeos que nós publicarmos aqui, você vai receber a notificação. Fique com Deus e até o próximo vídeo.